E a palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Há quase 2000 anos, uma missão foi entregue à igreja: levar o evangelho a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Mas existe uma pergunta: como anunciar aquilo que não conhecemos? Como ensinar aquilo que nunca aprendemos? Toda missão começa com uma preparação. Todo discípulo precisa ser ensinado. E talvez seja por isso que a escola bíblica dominical continua sendo tão importante. Porque antes de alcançar o mundo, precisamos conhecer a palavra que fomos chamados a anunciar. A EBD representa para mim fundamento, pois nós estamos aqui todos os domingos aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E a Bíblia verdadeiramente é o nosso alicerce. A maior escola que os cristãos poderiam participar, pois é nela que aprendemos mais da palavra de Deus, mais sobre a Bíblia e mais sobre as histórias que são relatadas na Bíblia. Uma grande oportunidade de ajudar as crianças a conhecerem mais o Senhor e crescerem em graça e conhecimento, para que assim elas possam se tornar futuros cidadãos de bem, além de futuros missionários para ganhar ainda mais almas para Jesus. Então é uma oportunidade de plantar as sementinhas que lá na frente derão outros frutos. Desde os primeiros anos de vida, estamos sempre aprendendo alguma coisa. Aprendemos a falar, aprendemos a escrever, aprendemos uma profissão. Mas existe um aprendizado que acompanha o cristão por toda a vida: o conhecimento da palavra de Deus. E é exatamente isso que acontece aqui, domingo após domingo, lição após lição, conhecendo mais da palavra, fortalecendo o nosso alicerce, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. A importância da EBD, Escola Bíblica Dominical para a Igreja, traz para nós os princípios fundamentais que Jesus nos ordenou para pregar e ensinar a palavra de Deus. No ensino bíblico da EBD, nós encontramos os fundamentos doutrinários da nossa instituição. Por isso, ela é muito importante e nos traz princípios fundamentais que não podemos fugir da missão de ensinar a palavra de Deus à Igreja do Senhor, desde a infância até anciões da igreja. A necessidade de estarmos sempre consultando a palavra nos dias atuais é porque ela vai moldar o nosso comportamento, o nosso caráter, as nossas ações, tudo que envolve a nossa vida, seja social, emocional, psicológico, profissional, vai necessitar da palavra na nossa vida, no nosso coração. Por isso que a palavra nos é alimento. Então, ela se faz necessário nos dias atuais, como diz o grande pregador, né? A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, ela sabe onde nós precisamos melhorar, ela nos orienta, nos capacita e nos dá uma vida mais reta e justa diante dos homens e diante de Deus. Vivemos em uma geração cercada por informações, mas a palavra de Deus continua sendo direção segura para aqueles que desejam caminhar com Cristo. É ela que orienta, que fortalece, que molda o caráter e que nos ajuda a viver aquilo que aprendemos. Transmitir o amor de Deus, a verdade da sua palavra, os valores cristãos e para que assim eles possam desenvolver uma fé firmada na palavra de Deus. A escola bíblica dominical é muito importante na vida da criança, porque é na primeira infância que forma o caráter, a personalidade da criança. E a palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade e se cumpre, porque se cumpriu na minha vida e na vida de muitos. Os frutos desse trabalho nem sempre aparecem imediatamente. Muitas vezes, eles surgem longe das salas de aula, em casa, nas conversas, nas decisões, nas atitudes que começam a refletir aquilo que foi aprendido.
porque toda semente plantada na palavra tem o potencial de gerar frutos para toda a vida. O que mudou na vida do meu filho depois que ele começou a participar da escola bíblica dominical? Bom, eu consigo ver o desejo do Rodrigo de conhecer mais o Senhor. Todo o conhecimento que ele adquire na escola bíblica, ele repassa. Ele evangeliza, ele fala para nós da sua família, para os de fora. Ele fala do Senhor Jesus. Ele fala tudo aquilo que ele aprendeu através das professoras. A escola bíblica mudou e tem mudado o caráter do Rodrigo pouco a pouco, de glória em glória. E Deus abençoe que cada pai, cada mãe traga os seus filhos, venham com eles à escola bíblica dominical. Se você trouxer o seu filho, você verá por toda a vida dele que ele será alegria para o coração do pai e da mãe. Cada professor que ensina, cada aluno que aprende, cada família que incentiva está participando de algo muito maior. Está ajudando a formar discípulos. E discípulos transformam famílias, transformam comunidades, transformam gerações. A Escola Bíblica Dominical não é apenas uma programação da igreja, ela faz parte da missão da igreja. Porque antes de anunciar a palavra, precisamos conhecê-la. Antes de ensinar, precisamos aprender. E enquanto houver pessoas dispostas a aprender, a missão continuará avançando. Porque evangelizar e ensinar. Essa é a nossa missão.